Ok, aqui eu faria uma referência a Perninho Pé de Feijão, mas eu não acho esse jogo encanto nenhum, então... The goddess exiled me from Lunaria because of a song I sang to her. Will you sing it for me? El patito. Oh, that's Spanish for rubber ducky. Oh, el Não me segue que eu tô perdido, este é A Caminho da Lua, uma produção da Netflix que tenta limpar a barra depois de Cuties e que também é estreia diretorial de Glenn Keane, uma literal lenda Disney, responsável pelo design, produção e direção de animação em filmes como Bela e a Fera, Aladdin, Pequena Sereia, Enrolados e um desenho da Lassie, porque é claro que sim. Para um cara que tem um currículo tão icônico, é estranho pensar que esse é o primeiro longa que ele dirige, e é esse o filme que a gente vai ver hoje. Eu sou o Kapan Katsuragi e este é o Super Review Time. Só para tirar isso logo da minha cabeça, eu achei que Next Gen fosse produzido pela Netflix. Eu já resenhei no blog, mas na minha mente tinha sido produzido, mas não, eles só compraram os direitos de distribuição. Os únicos filmes animados que a Netflix produziu até agora foram Klaus, que eu também resenhei no blog e é sensacional e você deveria ver, e The Wilds, esse nome aí, que eu não vi ainda, mas eu vou ver no futuro próximo. E, claro, Over the Moon, o filme de hoje. A história conta sobre Fei Fei, uma guria chinesa que tem uma vida feliz e cresceu ouvindo histórias sobre Shanghai, e como ela perdeu seu amado ao se tornar a deusa da lua, até que a mãe de Fei Fei falece e ela entra numa fase rebelde da adolescência. Não rebelde o suficiente para ser a Mai de Next Gen, mas ainda assim o cabelo dela indica alguma rebeldia. Ela ainda é amável, mas sabe, rebelde amável. A situação piora quando seu pai decide se casar de novo. Ela não aceita nem a madrasta, nem seu meio-irmão, Tin, que joga ping-pong competitivo, porque... China, eu acho... A situação inspira Fei Fei a, obviamente, como toda garota da sua idade, a fazer um foguete para a lua para provar que Chang'e é real. E assim como ela espera o retorno de seu amado, o pai dela também devia esperar a mãe dela voltar, ou algo assim. O que é estranho porque a mãe dela no filme volta como uma garça, aparentemente. Ok, Netflix, entendemos o recado. Bando de degenerados. E aí na lua ela encontra Chang'e e se mete em altas aventuras para ganhar a confiança da deusa e blá 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 blá. Sendo chefiada por uma lenda Disney, era de se esperar que o filme fosse um musical, tivesse os clichês que já esperamos do estúdio, como os sidekicks animais que são ou adoráveis ou irritantes, também vilões memoráveis e muita oportunidade para fazer um brinquedo e vender no lanche do McDonald's. Mas ao contrário do que se espera, Over the Moon é um filme que consegue andar e respirar sozinho, sem depender de apelar para os teus sentidos reconhecerem um padrão familiar. O tom da história mesmo é muito próximo de uma fábula, mesmo se passando no mundo moderno e tendo pouco de influência da ficção científica. Os personagens conseguem ser identificáveis e com a função clara na história, mas não tão unidimensionais a ponto de serem uma literal fábula, o que é bom porque a obsessão de Fei Fei com a lenda de Shanghai é... Em alguns momentos ela força a suspensão da descrença e... Sabe, na situação dela é um pouco compreensível e o tom de fábula do filme ajuda um pouco a gente a engolir isso, mas... por bem pouco. E sim, é um musical, mas não um musical convencional. Ele não tem muita coreografia ou... basicamente coreografia nenhuma, ou músicas desnecessárias ou forçadas. Ele só tem o suficiente para ajudar a contar a história e desenvolver os personagens. Ele não tem nenhuma estrutura familiar broadwayana, como os filmes da Disney e aqueles que tentam imitar a Disney. Ele não tem uma canção do Eu Quero, nem toda batida narrativa tem necessariamente um número musical, exceto quando a história pede. É mais natural do que num musical estilo Broadway.
O que é algo que o próprio Glenn Keane conta nas entrevistas, quando ele pegou o roteiro, não foi escrito como um musical, mas tanto ele como a roteirista, que faleceu antes do lançamento do filme e que é responsável por clássicos como Duas Vidas, George o Rei da Floresta e Treinando o Papai, eles perceberam que em alguns momentos do filme seria muito mais forte se tivessem música. E são músicas cativantes demais, funcionam dentro do filme, mas nada que te faça cantarolar depois que acabar a sessão, sabe? Mas elas são boas o suficiente pra tu ir atrás depois que o filme acaba. E são estilos bem variados, tem músicas típicas de animação e teatro mesmo. Por exemplo, a segunda música tem o mesmo clima de Where You Are de Moana e Bring Honor to Us All de Mulan e um pouco de For the First Time Forever de Frozen. Sim, eu só lembro o nome das músicas em inglês, vai se lascar. Mas como a Deusa da Lua teve que fazer um rebranding pessoal, agora ela é uma diva pop. Ok. A música dela é alguma coisa um pouco mais próxima da Beyoncé, alguma coisa do tipo, sei lá, eu sou um inculto musical. Mas tem um número de rap no meio do filme. O que explica muito ter escolhido a Philippa Soo, a Eliza de Hamilton. Welcome to my game, sweet chin. You think that you're so fast, well you better think again. Jung-hae viu o caçador soltando flechas e ficou em defesa, igual o caçador quando enfrentou a própria mortalidade. Eu comecei esse parágrafo tentando fazer uma piada de Hamilton, mas as duas histórias acabaram tendo mais semelhanças do que devia e eu meio que perdi uma piada que talvez nem fosse engraçada, então eu só desperdicei o seu tempo e o meu tempo aqui, enfim. É evidente que o filme não tenta ser mais uma imitação Disney, mas quando tu assiste fica claro que houve pelo menos uma blueprint, uma inspiração dos clássicos. Até pela mera presença de Glenn Keane, que teve que reaprender estilos de desenho diferentes de diferentes artistas para criar os personagens, porque todos os seus designs ficavam muito disneyanos. E eu tive que literalmente esquecer o que eu tinha acabado de aprender na cadeira de desenho da faculdade para aprender o estilo que Glenn Keane criou na Disney. Então eu diria que o karma foi servido. Eu gosto como o filme trata temas adultos e maduros, como perda de um ente querido e mudança na família, e como ele trata isso pra criança, com criança. Era necessário que tivesse essas músicas mais leves para equilibrar o tom do filme. É um filme que poderia ter sido muito mais sombrio do que deveria ter sido. Com o Glenn Keane disse, não que tem algo errado em ser sombrio, mas sabe, né? E não só as músicas, mas também a fotografia faz o filme funcionar. Ela é incrivelmente sensível e eficiente. Muita informação é passada através do blocking estratégico dos personagens. É muito, muito bom. Ainda na música, o trabalho da orquestra nesse filme é fantástico. Tem momentos que devem ser grandiosos e eles realmente se sentem grandiosos. Muito disso vem desse trabalho no instrumental. Eu não sei se é meio que uma coisa esquecida nos longas animados recentes, mainstream, mas eu só consegui notar esse trabalho específico de instrumentalização aqui. Até porque filmes recentes de desenho têm exagerado muito em diálogos engraçadinhos e ultra explicação do plot que deveria ser óbvio e... eu sinto falta da simplicidade artística dos anos 30, 40, até os anos 80 e 90, sabe? O design de produção também é fantástico, os mundos no mundo real são muito detalhados, mas eles têm aquele toque cartunesco meio estilizado que é necessário na animação. Nunca chega a ser aquela coisa bizarra de bom dinossauro, sabe? E eu também adoro os designs que eles deram pros lunáticos, pros habitantes da Lua, não sei como eles preferem ser chamados. Daqui a pouco me acusa de sensibilidade cultural, sei lá. Eu realmente amo como os leões são modelados em 3D, mas eles têm essa característica 2D, são renderizados como 2D, eu não sei. É uma mescla muito boa do 3D e do 2D que eu acho que eu nunca vi ser feita desse jeito. Parece um cel shading que fazem nos jogos baseados em desenhos dos anos 2000, sabe? Só que é uma coisa bem mais refinada, é muito legal. Falar nisso, todo o design da Lua e dos habitantes segue essa estética Y2K, né? Provavelmente por ser algo antigo o suficiente para ser retrô, os anos 2000,
mas faz eu me sentir bem mais velho do que eu deveria. Mas ainda é um design ótimo, sabe? Parece uma versão de Loco Roco protagonizado pelos mascotes da Copa de 2002, só que se passando no universo de Space Channel 5. Ok, isso me vem na mente agora. Quem ganharia no concurso de música, no The Voice da vida? O Lala ou Changha? Façam suas apostas nos comentários. Pra mim, a vencedora é obviamente Changha. Parte porque a Lala me dá uma dor na vista e porque ela não parece saber cantar tanto. O foco dela é mais na dança, na verdade. Mas enfim, ela nem isso, ela é uma repórter. Ela é uma jornalista. Ela mal é gente. Quem diria, esse tempo todo, a Lala era impostora. Over the Moon é um filme absurdamente bom. E é o tipo de filme que a Disney devia estar fazendo. O que é irônico que o estúdio que produziu o filme Pearl era um estúdio da DreamWorks, era a DreamWorks Oriental, mas não fez grandes coisas além de Kung Fu Panda 3 e Abominable. Kung Fu Panda 3 é bom e Abominable é esquecível, sabe? Eu esqueci que ele existia no exato momento que os créditos começaram a rolar, mas esse filme é incrivelmente bom. É como se Abominable fosse só uma pedra no caminho que eles tinham que fazer para testar as habilidades contando uma história própria, envolvendo chineses e na China e testar também as capacidades técnicas para só então fazer alguma coisa própria e com uma direção real e que fosse realmente bom. Outra coisa estranha é que esse é o segundo longa animado asiático que não é japonês, que faz o tipo de filme que a Disney devia estar fazendo. A Coreia do Sul nos deu Sapatinhos Vermelhos e os 7 Anões, China nos deu O Caminho para a Lua, e enquanto isso a Disney nos deu Frozen 2 e Detona Ralph 2. Ok, teve Moana, mas sabe, Frozen 2, Detona Ralph 2... será uma trend que continuará nos próximos anos? Veremos. O novo CEO da Disney ainda tem muito que provar seu valor através dos longas animados, mas antes ele tem que enfrentar seus inimigos asiáticos. A indústria de animação asiática que cresce, se reinventa e enfrenta a Disney diretamente no campo artístico, porque no campo financeiro é claro que não, e o coronavírus. Até lá é bom ver que alguém está preenchendo o buraco que a Disney tem deixado nos últimos anos. E eu espero que eles só melhorem daqui pra frente. Ikuti serunya petualangan Kung Fu Panda dan kawan-kawan. Beli Happy Meal sekarang dan lengkapi koleksi mainannya.